Boa noite. Quando o senhor recebeu o chamado para ser missionário, o senhor ficou com o pé atrás? E quando o senhor chegou lá no Senegal, o senhor ficou com medo de algo dar errado e não conseguir fazer aquilo que Deus te direcionou? Cara, o medo, ele é diário na vida da gente. A gente tem medo o tempo todo de fazer as coisas. Mas eu descobri que, ao invés de medo, eu preciso ter temor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo. Então o que a gente precisa é ter temor. Porque a gente está trabalhando primeiro numa obra muito importante e fazendo algo para alguém muito importante. Mas é desafiador. Por exemplo, aprender uma língua estrangeira, para mim era desafiador. Eu não sei você, mas meu português é horrível. Eu tenho dislexia, e não sei se você conhece esse problema, mas quem tem dislexia não escreve bem, não lê bem, e pode acreditar, esse texto bíblico para ser lido aqui, eu li 1 milhão de vezes, e eu li ouvindo ele. Tem alguma fonoaudióloga aqui? Não, fono sabe o que eu estou falando. Eu li e reli, ouvindo. Eu estava agora na casa dele, lá no quarto, ouvindo e lendo. É muito difícil. Mas uma coisa que eu aprendi com Bartimeu, o filho de Timeu, lembra do cego de Jericó? É que ele era cego, mas ele falava. Então, às vezes, a gente é cego e a gente quer ver, mas a gente esquece que fala. Então, eu descobri a minha inteligência. Eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu tenho dislexia. Então, eu não foco na dislexia. Então, eu fui estudar na Universidade do Senegal, língua, e eu descobri que eu não aprendo escrevendo, eu não aprendo na cadeira e alguém falando. Eu fui para a rua. 6 meses eu estava falando francês. Com 7, 8 meses eu estava pregando em francês. E hoje eu sou fluente em francês. Então, assim, talvez você tenha uma dificuldade, não foca na dificuldade. Então, a língua foi algo muito difícil para mim. Hoje eu falo francês, falo espanhol, falo o Wolof, que é uma língua nativa. Deixei o inglês por último, estou falando inglês agora. Mas eu não conseguia nem falar português direito. Redação, 0 na escola. Sempre, meu Deus do céu, apanhei muito da minha mãe. Mas eu sou poliglota. O que é que acontece? Não é você. E você precisa começar a aprender a acreditar em Deus. Porque vai ser Deus que vai fazer. Eu lembro que uma vez, eu estava na rua, e eu estava assim, minha mulher, ela tem um dom de línguas, mas não é essas línguas espirituais. Ela fala 5 línguas. O que botar para ela, ela aprende. E aí ela já falava francês, ela ensinava francês. Só que no Senegal, tudo quem resolve é o homem. A mulher não resolve nada. Então a língua estava no lugar errado. E eu dizia, amor, como é que diz isso? Ela falava, aí eu virava e falava tudo errado. Eu estava num dia muito mal. E eu dizendo, Deus, eu não vou conseguir falar francês. Eu estava na rua, na frente da casa, e tinha um cara numa carroça, catando tralha. E ele parou a carroça na rua assim, e foi pegar a tralha assim. Um carro veio atrás e começou a buzinar. Pipi, pipi. Ele olhou de onde ele estava para o cavalo e disse, arrière, arrière. O cavalo começou a dar marcha ré. Aí eu disse, não, o cavalo fala francês e eu não falo. Eu não admito isso. Sem brincadeira. Não tem aquele dia que você diz assim, eu não vou conseguir. Aí eu disse, Senhor, eu não admito. O cavalo entendeu e eu não entendo o que o cara falou. E aí eu comecei a me esforçar. Então, você vai ter desafios. E lembra sempre disso, de Bartimeu. Bartimeu era cego, mas ele falava. Então, ele não tentava ver Jesus, ele tentava chamar a atenção de Jesus. Então, chame a atenção de Jesus de alguma forma. E não comece por alguma deficiência ou limitação ou transtorno que você tenha.
Tente fazer isso de alguma forma, porque vai acontecer. Faça de outro jeito. Mas isso ia me desanimar muito, porque se eu não falasse a língua, como é que eu ia viver naquele país? Isso foi um dos desafios que eu tive. E eu venci, graças a Deus. Boa noite. Acho que tem um rapazinho, vai vir para cá. Boa noite, tudo bem? Minha pergunta, quando o Senhor chamou você, como que foi o seu coração, como que o seu coração reagiu a isso? Como que você se preparou? Como que foi o outro dia seguido, quando o Senhor falou que ia tirar você do seu lugar? Rapaz, essa pergunta parece que é a mesma pergunta dele, mas não é. Eu lembro exatamente quando o Senhor me disse, você vai ser um missionário. Foi no ano de 2006. Eu estava na frente do meu computador. Em 2006 era aqueles computador gigantes. Você não deve ser dessa época, né? Muito jovem. E eu disse, Deus, eu quero ser um missionário. Não tem quando você tem a clareza de que tudo não faz mais sentido e que você vai fazer uma coisa diferente. Mas o Senhor me disse uma coisa, claramente. Nessa época, o meu casamento era muito ruim. Muito ruim. Eu estava bem no começo do casamento. Era um casamento assim, como um casamento do Brasil. A gente casa, ainda não sabe por que casou, está mal com a mulher. E eu tinha muito problema com a minha sogra. Aqui em Sinop eu acho que ninguém tem problema com sogra. Ou é só em Recife que isso acontece. Eu tinha muito problema com a minha sogra. Muito. A ponto de não conviver com ela. Ela me feriu muito. Ela falava muita coisa de mim. E eu estava sentado na frente desse computador quando eu conversei com Deus. E disse, eu quero ser um missionário. Deus me disse, ligue para a sua sogra e peça perdão. Cara, sempre Deus vai querer curar você. E pedir para você uma coisa, eu não sei se a gente tem na nossa língua infactível, sei lá, não sei se tem, que não pode se fazer, não sei se é isso, irresolvível, sei lá, se tem na língua portuguesa algum nome assim, coisa que não consegue fazer, improvável, difícil de se fazer. Eu disse, não é possível, velho, que você está pedindo isso. Mas você me disse que queria ser um missionário e queria me servir, mas para me servir, você tem que fazer esse caminho. Quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Tomar a sua cruz. Negar a si mesmo. Se você não se vê negando a si mesmo, você ainda não está no lugar certo, você não tem convicção, você não está fazendo a coisa certa. Porque toda vez que você vem na igreja, porque você está a fim de vir, ou você doa um recurso porque está sobrando, ou você está fazendo alguma coisa porque ele está sobrando tempo, é porque você não está carregando a sua cruz, você não está negando a si mesmo. Porque foram os 8 números, na época ainda eram 8 números, mais difíceis de teclar, cara. Eu peguei o meu celularzinho da Oi, desse tamanho, um Nokiazinho, e tem. Liguei. Quando ela atendeu, eu disse, Dona Suzana, me perdoe. Hoje, Dona Suzana é minha segunda mãe. Sou apaixonado por ela. Lá em casa eu acho que eu amo mais a minha sogra do que a minha própria mãe. E minha mulher ama muito mais a minha mãe do que a mãe dela. Brincadeira, a gente convive muito bem. Ela manda mensagem todo dia, estou com saudade. Você chega quanto? Você viaja muito. Ela está com quase 80 anos hoje e é minha intercessora, minha semeadora. Mas se você não se vê diariamente fazendo coisas que você não gostaria de fazer, cara, é porque você não tem convicção ainda. Você é conveniente e você obedece às conveniências do seu dia a dia. Quando eu comecei a andar na contramão, foi onde eu vi que o negócio é sério.
e que eu estava no lugar certo. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente pode usar o trabalho da gente para, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa envolvida com a igreja. E dos tempos para cá, eu sinto Deus sempre me cobrando mais, sempre mais. E eu estourando, eu me vejo assim, eu no meu trabalho mexendo com mulheres, porque eu tenho um ateliê de costura, eu vejo assim, eu ensinando mulheres, trabalhando com mulheres, começando ali com aquelas mulheres, através do meu trabalho, mas convidar aquelas mulheres ou para participar da igreja, ou abrir um trabalho, ou um trabalho de célula. Eu vejo isso. Aí eu quero perguntar para o senhor se é certo eu usar o meu trabalho para isso. Veja só, indo para a Bíblia, porque não existe uma receita de bolo, mas indo para a Bíblia, Dorcas era uma mulher, Atos 9. Estou certo? Sou horrível com versículo. Atos 9. Dorcas usava todo o seu tempo para fazer o bem e ajudar os mais pobres. Ela fazia trabalho manual com mulheres. É o que eu faço. Ela morreu e Pedro ressuscitou. Arimateia serviu ao Senhor cedendo os seus bens. Confere? Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Lídia, a vendedora de púrpura, serviu ao Senhor acolhendo o missionário. Se você olhar os personagens bíblicos que serviram ao Senhor do jeito que o Senhor queria que eles servissem. Então não existe um formato. Deus não está dizendo para você fazer o que eu fiz. Deus está dizendo para você se entregar. E se entregar, não a nossa conveniência, mas aquilo que Ele quer fazer através de nós. De repente você tem uma empresa, e é o que Deus quer que você tenha uma empresa. Mas você reflete a imagem de Cristo na sua empresa, aonde você está. De repente Deus fez você passar numa faculdade específica. Será que as pessoas veem Jesus em você? Como é o seu comportamento nesse lugar? Então, o que você precisa entender e conversar com Deus para que Deus responda isso a você, porque não tem receita de bolo. Se você olhar na Bíblia, pessoas diferentes, de tribos diferentes, de jeitos diferentes, faziam coisas diferentes o tempo todo. Inclusive o próprio Jesus. Jesus era um empreendedor, um empresário, ele fecha a carpintaria e vai ser sustentado por mulheres. E aos 33 anos morre na cruz. Não tem formato. O que é mais importante é você perguntar para Deus. Vai dar um frio na barriga, porque só um louco faz isso. Não tem esse hino que a gente canta, te louvarei, não importam as circunstâncias, cuidado com isso. Isso é loucura esse hino, parem de tocar isso na igreja. Que a última vez que eu cantei isso eu me arrebentei todo. Mas o Senhor, Ele vai falar com você. Só que o que acontece muitas das vezes, a gente toma decisões, a gente faz escolhas, inclusive até a de ofertar mesmo. Até para ofertar recurso, você tem que conversar com Deus, porque tem que ser a vontade de Deus. Tudo tem que ser vontade de Deus, porque senão você vai atrapalhar o processo de Deus. Quando Deus chega para alguém e faz, eu vou te curar, mas não conta para ninguém, é porque existia um tempo, um compasso. E as coisas precisam ser feitas no tempo dele. Então, não existe o certo e o errado. Existe um Deus, existe os seus joelhos, existe o seu quarto, e existe o seu tempo com Ele. Ele está esperando você no seu quarto, para que você converse com Ele. E Ele vai falar porque você é filha. Você não é sobrinha, não é neta, não é vizinha, não é... Você é filha. Saiam daqui com isso na cabeça de vocês. Filho e filha. Ele vai falar. Deus fala. Amém. Obrigada. Amém, amém. Pastor, o senhor acompanha aí, viu? O senhor que conhece aqui o processo.
Boa noite. Eu tenho uma curiosidade em relação às missões. Qual que foi a maior dificuldade que o senhor encontrou com sua esposa em relação a levar a palavra, né, de Deus? A gente viu que de 50 para 170 e poucas já teve uma evolução muito grande, né? E a minha curiosidade é chegar num país estranho, com língua estranha, né? E levar a palavra do Senhor. Qual foi a maior dificuldade? Porque o Senhor ganha crianças, né? Em relação a minha dúvida não, minha curiosidade é em relação às famílias. Como o Senhor mesmo falou que o homem ele tem a palavra mais forte, né? Lá naquela região. E o Senhor enfrentou muita dificuldade em relação à família, não deixar as crianças irem, rejeitarem, né? Seria mais assim, em termos de para conhecimento também, né? Porque é uma coisa que a gente se questiona, né? Como é chegar num lugar estranho, fazer missões, e qual que é a aceitação, qual que é a dificuldade para levar a palavra de Deus para um povo que não conhece a Deus, né? Boa pergunta. Existe uma palavra chamada proselitismo. É uma palavra muito estranha, né? Proselitismo é você convidar pessoas a fazer parte da sua religião. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é uma religião. A gente tem um problema muito grande, e eu acho que o desafio de vocês aqui é muito maior do que o meu num país muçulmano. Por quê? Porque por ter uma religião, a gente se acomoda. E toda vez que a gente encontra alguém, a gente chama para vir na igreja. Mas não é exatamente isso que Deus quer que você faça. A igreja é a eclésia, é o grupo, é a família, é onde todo mundo se reúne como a gente está reunido aqui nessa segunda-feira. Mas o que Deus quer que você faça é que você chore com essa pessoa, carregue ela, coma a comida dela, dê comida a ela, ponha a mão na cabeça dela e ore por ela, ministre cura na vida dessa pessoa. E o grande desafio da gente enquanto missionários de igreja local é porque a gente faz muito proselitismo. A gente conhece uma pessoa, vamos na minha igreja. Quem aqui já fez isso? Já levanta a mão aqui. O desafio é, primeira coisa, uma frase que eu levei nesse tempo de campo missionário: Deus tem urgência, mas Deus não tem pressa. Parece paradoxo, mas não é. Deus é o mais interessado em querer salvar você. Só que Jesus é bem devagarzinho. Quem aqui percebe isso? Chega atrasado, no meio do caminho para, a pessoa morre, mas no final ele ressuscita. Então o que é que acontece? A gente está fazendo do evangelismo da igreja um comércio de fast food. Vamos sair para comer um hambúrguer? Passa ali, paga, recebe e vai embora. Deus não está chamando para a gente fazer isso na casa dele. Deus está chamando a gente para dar suporte uns aos outros. Então, quando a gente está no campo missionário, evangelizando um muçulmano, por exemplo, a gente precisa orar para saber em que momento Deus vai agir com o seu poder. Eu caminhei 4 anos com um cara sem evangelizar ele. E eu juro, eu queria orar por aquele cara. Até o momento em que ele adoeceu. E Deus disse: é hoje. 4 anos. Orei por ele, ele foi curado. Eu juro que eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu voltei na casa dele, ele estava curado, e ele disse: meu irmão, ele era meu aluno de informática. Ele disse: eu fui curado. Eu, como um bom metodista, disse: verdade. Brincadeira, a gente está em casa. Eu disse: nem eu acredito no que esse cara está dizendo.
O homem foi curado. Aí ele disse: olhe, minha mãe já gastou dinheiro com todos os feiticeiros do Senegal. E ela sofre de uma enfermidade muito grande. Você poderia ir na casa dela, lá na aldeia, quase 200 quilômetros, mato adentro. Na hora, me diga o dia e a hora. Deu o dia, peguei o carro e fui lá. Cheguei lá, o inferno. A mulher dentro de um quarto quente, mais de 40 graus, tudo escuro, cheio de ídolo nas paredes. E eu lembrando de cada texto bíblico, por isso é importante ler a palavra, porque não é você. Os textos vinham na minha cabeça, e o Islã me diz assim: não entra no quarto. O Islã me diz: não toca na mulher. O Islã me diz: não olha no olho da mulher. Lembra de Jesus querendo cuidar, querendo ressuscitar a pessoa que estava dentro do caixão, e os textos vinham na minha cabeça assim, ó, pá, pá, vá, Jesus foi, vá, Jesus foi, vá, Jesus foi. E quando a mulher está deitada, Deus me diz: toca o ventre dela. Eu disse: mas isso não se faz aqui. Peguei na barriga dela. A mulher corria um líquido fedido. Depois, conversando com especialistas, eles me disseram: possivelmente ela tinha um câncer. Tocava um líquido fedido, eu orei. Não tem quando você ora por alguém, não sei se vocês já vivenciaram isso, você fica morto. Toda a energia sai de você. E eu saí daquele quarto destruído, e ele me disse: Carlinhos, é uma aldeia 100% muçulmana, não tem um cristão lá. Você é o primeiro cristão a aparecer naquele lugar. O meu aluno que tinha sido curado. Eu disse: Deus, eu não quero nunca mais vir aqui nesse lugar. Eu estou destruído espiritualmente. Vontade de vomitar o tempo todo. Mas se o Senhor me der um sinal até a porta, era daqui na porta ali, eu vou ficar vindo aqui, evangelizar as pessoas dessa aldeia. Porque eu sei que o Senhor vai agir na vida dessa mulher. Quando eu cheguei na porta, um cara gritou: pastor! Ninguém nunca me chamava, me chamava de professor, porque eu era professor de informática. Eu quero uma Bíblia. Aí eu olhei para o cara e disse: tu não dissesse que não tinha nenhum cristão aqui? Ele disse: oxe, você é um primo meu católico que veio aqui agora, mas ele nem mora aqui. Eu tinha uma Bíblia na língua, que é uma língua diferente da que eu falo, do Senegal. São 34 línguas dentro de um país. Mandei a Bíblia para esse rapaz e fui-me embora. Dias depois, fui na casa do meu aluno e disse: como é que está a sua mãe? Se tu não sabe de nada, a mãe foi curada. E ela achou uma Assembleia de Deus no centro da cidade. Todo domingo ela sobe na carroça sozinha e está indo para a igreja, aceitou Jesus. O desafio é a gente crer, porque quando a gente crê, Deus vai fazer através de sinais. Em determinadas culturas, em determinadas situações, Deus vai usar sinais. Eu nunca vivenciei isso, eu nunca expulsei demônio, eu nunca passei por isso. Eu sou um cara, eu era analista de redes, eu sou o cara do código, do número. Eu analiso gráfico de mercado financeiro. Eu não tenho nada a ver com cura, mas eu tenho a ver, porque meu Deus tem a ver. Então assim, você tem que se colocar à disposição para fazer loucuras. E quando eu vi a mulher foi curada, a mulher se converteu, eu disse: meu Deus. Então a gente precisa entender qual é a estratégia de Deus naquele lugar, naquela casa, naquele bairro, na vida daquela pessoa. E por mais que você não tenha nada a ver assim como eu, vai acontecer, porque Deus vai usar uma estratégia e vai ser através de você. Talvez seja um abraço, talvez seja uma carta, um pedaço de bolo, o churrasco ali na frente. Eu estou na Metodista por causa de um abraço, tu acredita? Cheguei em 1996, 97. Entrei na igreja, veio um camarada: chegue. Às vezes é um pequeno gesto, não precisa ser algo extraordinário, mas vai ser algo que vai ser feito através de você. Então, não tem segredo, é o Espírito em você.
fazendo de você o que o Espírito quer fazer. Amém?